Com certeza todo otaku já sonhou em ir pro Japão, não é verdade? E se eu te falar que um dos vampiros mais poderosos também tem esse sonho porque ele é um otaku como a gente? Isso mesmo, no anime que a gente vai falar hoje, o nosso protagonista é um vampiro overpower que vive na Terra dos Demônios, porém ele também é um grande otaku. E assim como eu e você, provavelmente, esse protagonista chamado Stas sonha em ir pro Japão porque ele é otaku. A única diferença entre a gente é que ele é só um vampiro muito poderoso mesmo. E apesar de ele adorar passar o dia inteiro vendo animes, o Stas também tem uma responsabilidade. Ele é o responsável pelo Distrito Leste na Terra dos Demônios. E aí você imagina a surpresa do Stas quando seu braço direito, chamado Deku, diz a ele que eles capturaram uma garota japonesa. O garoto não quer mais sair de casa depois disso, era tudo que ele precisava. Para ele foi como se o Naruto aparecesse bem na frente dele. E a questão é que o Stas nunca viu uma garota humana antes. Porém, como eu disse, ele já leu muitos mangás com personagens femininas muito interessantes. Então ele diz a eles para trazê-la pro seu quarto o quanto antes. E enquanto seus subordinados levam a garota para ele, ele está agora no seu quarto provando diferentes tipos de roupas para estar o mais agradável possível. E instantes depois ele conhece a japonesa de cabelos pretos chamada Fuyumi. E instantaneamente, quando o Stas coloca os olhos na garota, ele já fica completamente apaixonado por ela. Eu acho que é até justo a gente dizer que ele nem consegue controlar a sua felicidade. Com um pequeno detalhe que ele é um vampiro, então ele tá louco pra provar do sangue dela. Porém, como ele sempre quis conversar com uma garota otaku, ainda mais do Japão, ele não quer que ela se transforme na sua janta. Ele então aproveita a oportunidade e começa a falar de animes com ela mó descontraidamente. E enquanto isso, a coitada da Fuyumi não faz a menor ideia do que tá acontecendo. E pouco tempo depois, pra cortar o barato do Stas, aparece na porta dele um cara querendo desafiá-lo. Pois vocês se lembram que ele é o responsável pelo Distrito Leste nas Terras Demoníacas, né? E naquele mundo as coisas são bem simples. Se você quer o lugar do Stas, você apenas deve ter que derrotá-lo. Porém, o Stas tá tão empolgado de estar conversando com a Fuyumi que ele decide que vai ignorar o cara. E aí, pra nossa surpresa, a Fuyumi pede pra que ele vá ajudar os seus amigos e então ele obedece ela como um cachorrinho. O desafiante tem poderes que parecem de vegetais, porém o Stas consegue derrotá-lo sem nenhuma dificuldade e acaba com ele. Estaria tudo bem se infelizmente quando ele voltasse para o seu quarto ele não visse que a Fuyumi de repente foi comida por uma das plantas do cara. Praticamente a única coisa que sobrou dela ali foi o crânio e seus ossos. Agora as coisas não estão mais engraçadinhas e tudo fica sombrio. E depois o Stas olha para o canto da sua cama e ele encontra a garota, com o detalhe que ela esqueceu suas roupas. Porém não se empolguem, porque a verdade é que ela realmente perdeu a vida. Acontece que como eles estão no mundo dos demônios, ela se tornou um fantasma. E o Stas percebe por conta disso que ele também deixou de ter os desejos vampíricos por ela. Ainda assim, ele declara que definitivamente encontrará uma maneira de ressuscitá-la. E ela pega as roupas dele enquanto as roupas dela são testadas. E o Stas, por outro lado, agora está lendo Dragon Ball. Ele realmente acha que existe uma solução naquele mangá para trazer alguém de volta ao mundo. E a Fuyumi vê aquilo e já fala pra ele que não adianta procurar pelas esferas do dragão porque elas não existem. E neste momento ela também explica como acabou no mundo dos demônios. E aparentemente havia um portal no armário dela, e nesse momento ela leva o Stas para um beco onde ela mostra a saída do portal de onde ela veio. E agora a Fuyumi está prestes a passar pelo portal novamente. Porém o Stas impede ela, e há algo estranho naquele portal. Foi isso que ele disse ou talvez ele só fez isso porque queria ir com ela? Brincadeira, realmente tem algo definitivamente estranho naquele portal. Ele não tá querendo só ir ter uma viagem pro Japão não. E em seguida o Stas leva ela até um café local, onde ele pede aos proprietários que usem o terceiro olho e vejam o que está acontecendo com ela. Ele também diz a eles que irá para o mundo humano. Porém, depois de ouvirem aquilo, eles entram todos em pânico. E isso porque ele não pode simplesmente desaparecer do distrito onde ele é considerado o chefe. Porém, depois disso, Deku aparece com um novo recruta chamado Yoshida. E o Stas, então, desinteressado, torna esse cara o novo chefe. E aí o tal do Yoshida, então, toma a aparência do Stas usando seus poderes. Ele basicamente vai fingir ser o Stas enquanto ele vai estar fora. E a Fuyumi está preocupada se alguém tão imprudente poderia realmente ressuscitá-la. Porém o Deku garante pra ela que o Stas é o tipo de pessoa que vai até o final nas coisas. E aí os dois, a Fuyumi e o Stas, então passam pelo portal juntos. E como era de se esperar, eles acabam no quarto delas e o Stas fica genuinamente desapontado ao chegar ali. E isso porque o quarto dela não é nada parecido com o quarto de garotas que ele já tinha visto nos mangás. O cara realmente definiu seus padrões do que é a humanidade através da leitura de mangás. Traduzindo, ele acha que os humanos são muito mais legais do que eles realmente são. E bom, para começar a jornada para investigar
investigar o que está acontecendo, o Stas percebe que a melhor coisa que ele pode fazer é ingressar na escola da Fuyumi como aluno transferido. Eles também encontram o pai dela, que está visivelmente chateado por algum motivo. Porém, o Stas não estava nem um pouco com vontade de falar com o pai dela. Então ele apenas usa saliva para controlar o comportamento do pai dela. Lembrando que ele é uma espécie de rei demônio, né? E ele então usou isso para criar falsas memórias para o pai dela. E sim, ele tem também esse poder. Porém, lembrem-se desse momento do Stas com o pai da Fuyumi, porque ele é importante depois. E seguindo em frente, o Stas aproveita o seu tempo no mundo humano. Ele fica completamente animado com qualquer coisa que ele vê, nem parece que ele é um demônio extremamente poderoso. E depois disso eles vão para a antiga escola da Fuyumi, então ele começa a espalhar saliva por todo lugar. E é quando a Fuyumi percebe que a sua saliva tem o poder de criar falsas memórias. No entanto, ela tem outras coisas para se preocupar e decide deixar aquilo de lado. A essa altura o corpo dela já começou a desaparecer porque está muito tempo longe do seu corpo. E felizmente ela mantém o seu corpo depois de sugar um pouco do sangue do Stas para ela. Aparentemente o mundo gira, não é verdade? Agora é ela que está com o sangue do vampiro. E o Stas percebe que não está realmente interessado em sugar o sangue de ninguém naquele mundo. Embora ele não se importasse de sugar um pouco do sangue da Fuyumi quando ela voltasse a ser humana. E depois, quando eles retornam até o quarto dela, eles encontram uma garota chamada Belle. E foi ela quem acidentalmente deixou o portal ali. E por algum motivo parece que ela sabe sobre o sósia do Stas, aquele que ele deixou governando em seu lugar. E ele acha que essa garota quer chantageá-lo para que ele desista do seu território. Porém, não é isso que a Belle quer. Na verdade, ela leva eles de volta para o terreno dos demônios e ela então fala pro Stas que ele tem que conseguir uma coisa para ela. Caso contrário, ela vai acabar com a Fuyumi de uma vez por todas. E ao fazer isso, o Stas então entra em uma briga boba e estúpida com o dono da loja. E isso ajuda a Belle a perceber que o Stas realmente é forte. E ela se pergunta se ele é o ladrão que roubou a sua cortina preta. Mas calma, gente, que ela não tá fazendo toda essa confusão por uma cortina preta qualquer. Na verdade, essa cortina é como uma porta que abre pra qualquer lugar do mundo. De qualquer forma, depois de toda a ceninha que ela fez o Stas fazer, ela revela qual é o segredo para trazer de volta a Fuyumi. E pra isso ela diz que o Stas vai precisar do livro da ressurreição humana, que é um título bem sugestivo, e acontece que a Belle já teve a posse desse livro. No entanto, ela se desfez dele depois que vendeu ele para o chefe do Distrito Oeste. E felizmente o Stas tem um velho amigo chamado Wolf, que também é chefe aí. Eles então o rastreiam e é complicado porque o Wolf continua lutando contra as pessoas e também expandindo seu território. E quando eles finalmente o encontram, eles sabem que ele está no caminho de outra batalha. E há uma certa troca de energia entre o Stas e o Wolf, porém no fim o Stas pede para que ele ajude ele a encontrar o livro. Porém o Wolf não quer perder tempo com toda essa baboseira do Stas. Então o Rei Vampiro propõe que eles tenham um duelo ali, onde caso ele vença ele vai receber como recompensa o livro que ele quer, porém por outro lado, se o Wolf vencer ele vai entregar a Fuyumi pra ele. Pois é, se você achou que ele ofereceu o seu terreiro, na verdade não, ele vai entregar a Fuyumi mesmo. Acho que deu pra sacar que o Stas é o tipo de personagem que não tem medo de usar as táticas mais malucas. Porém parece que ele não vai nem conseguir fazer muita coisa, pois o Wolf, todo animado com aquilo, já começa a até preparar o palco para uma luta de boxe. E os dois então entram no ringue e a luta entre eles começa. O Stas avança para realizar o primeiro golpe, porém isso é tudo que ele faz antes que o Wolf comece a dominá-lo. E ele é implacável e acha que o Stas vai ficar sem magia. Porém no meio da batalha temos uma reviravolta. Isso porque quando o Stas deu o primeiro golpe, ele mordeu ele. E desde então ele está absorvendo a magia do Wolf. E é por isso que, embora ele tenha sido atingido, a verdade é que quem está gastando muita energia é o Wolf e não o Stas. E isso permite que o Stas finalmente ganhe alguma vantagem. Porém o Wolf então começa a se transformar em um lobisomem. Muita surpresa vindo do nome dele, não é verdade? E ele também insulta o Stas por fingir ir tão longe por Fuyumi, quando tudo o que ele fez foi usar os seus poderes para si mesmo. E o Stas acaba caindo nessa provocação e fica irritado, então ele decide fazer tudo. E agora é ele quem está dominando a luta. Ele está incansavelmente disparando golpes contra o Wolf. Ele estava prestes a usar um feitiço poderoso quando a Fuyumi interrompeu a batalha. Ela já não aguentava mais ficar olhando aquilo. E depois disso a Belle simplesmente teletransporta eles para outro lugar e revela que ela mesma estava com o livro o tempo todo. Sim, foi só uma brincadeira dela porque ela queria e pronto. E bom, quando eles estão com os livros em mãos, eles percebem de cara que é um livro enigmático. Isso porque eles não conseguem ler nada do que está escrito ali. Então basicamente eles vão precisar encontrar o autor e não tem outra maneira de fazer isso. E quando o Stas volta à primeira página do livro, ele se depara com uma percepção nada agradável. O autor do livro é um cara chamado Brass. E ele é simplesmente o irmão mais velho do Stas que reside no mundo demoníaco de Acropole. E aí de repente o Stas não tem mais tanta certeza de nada. Ele não quer encontrar o seu irmão. Porém então o Wolf aparece e diz pra ele ser homem e deixar o orgulho de lado. E ele diz pro Stas terminar o que ele tinha começado. E também diz a Belle para usar a sua magia espacial para ajudar. E depois disso o Wolf chuta o Stas para o portal recém-aberto. E com isso ele acaba
acaba chegando no quarto de Bel. Agora lá ele de repente começa a contar a Bel todo sobre o seu passado, como seu irmão conduziu experimentos com ele e tentou roubar a magia dele. E realmente esse tal de Braz não parece ser um irmão mais velho muito bacana não, porque ele até atirou diretamente no coração do Stas e também colocou um selo que só ele mesmo podia remover. Então dá pra entender porque o Stas não quer saber sobre ele, né? E nesse momento, enquanto ouvia tudo que o irmão mais velho tinha feito com o Stas, ela percebe que na verdade não foi ele quem roubou sua cortina mágica. Ela também começa a pensar mais positivamente sobre ele, mas ela também se pergunta sobre os seus verdadeiros poderes. O quão forte ele poderia ser se ele não tivesse esse tal selo que o irmão colocou nele. E então ela ordena que o seu irmão remova o selo. Porém, ele logo diz que assim que esse selo for removido, ele vai roubar a magia espacial dela. E depois desse diálogo muito profundo, os dois então comem sushi. E a cada momento a Bel vai começando a se sentir mais próxima de Stas. Definitivamente existe alguma tensão entre os dois ali. E posteriormente o corpo da Fuyumi começa a desaparecer novamente. Então o Wolf rapidamente a leva até o cientista maluco. O nome desse cientista é Frankenstein, obviamente. E de volta ao Stas, ele finalmente agora está na Acrópole, pronto para causar problemas e fazer com que seu irmão quebre o selo. E ele tenta furtivamente entrar no castelo do seu irmão, mas ele é logo pego por Liz, que é a irmã mais nova do Stas. E ela também é simplesmente a guardiã do mundo demoníaco daquele tamanho. E logo a irmã mais nova dele rejeita ele e coloca ele na prisão. E uma vez que ele está na sua cela, os outros presidiários o enganam para que ele aperte um determinado botão. E acredite ou não, quando ele faz isso realmente abre caminho para ele sair da prisão. Acontece que é bem simples sair dali. Você tem que apertar o botão e só derrotar os zumbis da sua irmã mais nova. E o detalhe é que ele é muito forte, mas a maioria não consegue tancar os zumbis. E aí a gente vê que a irmã dele ali está bastante confiante nos zumbis dela, e isso porque ninguém jamais derrotou os seus zumbis no passado. E aí a gente vê que até mesmo o Stas, poderoso como ele era, foi brutalmente derrotado pelos zumbis. No entanto, ele volta a desafiá-los repetidas vezes. E voltando para a Fuyumi, o cientista louco explica que ela precisa do sangue do Stas. E ele também menciona que ela pode se tornar um demônio completo se absorver a sua energia. E se ela fizer isso, ela também será capaz de se tornar muito, mas muito poderosa. E agora vamos voltar pro ponto de vista do Stas, porque as coisas estão começando a ficar interessantes. O irmão dele fica sabendo que o Stas tá por ali e decide encontrá-lo. Porém, ele não tá nada disposto a ajudar. E nesse momento a gente vê que a Liz fica com um pouco de ciúmes porque o Braz tá dando atenção pro Stas e não pra ela. E enquanto isso, a Bel, por outro lado, revela que o cientista maluco está planejando usar a Fuyumi para cuidar de um experimento que deu errado. Ele criou um demônio artificial que se tornou muito rebelde. Mas o Wolf então diz a ele que derrotará o demônio artificial. No entanto, agora ele precisa dar um jeito de transformar a Fuyumi novamente em uma fantasma apenas. E logo a gente vê que o nome desse demônio artificial que tá causando problemas é Akin. E coincidentemente o irmão de Stas pede que ele faça a mesma coisa. Se o Stas conseguir derrotar o Akin, ele lhe ensinará o feitiço de ressurreição. Porém, como o Stas é estupidamente teimoso, mesmo quando seu irmão se oferece para remover o selo, ele recusa. E isso faz com que o Braz use os zumbis da Liz para derrotar o Stas. E ele toma um cacete tão forte que ele não tem outra escolha a não ser usar os seus verdadeiros poderes. E logo é revelado que o Braz selou os poderes do Stas porque eles eram muito poderosos para alguém tão pequeno na época. Enquanto isso, o Wolf, por outro lado, está brigando agora com o chefe do Distrito Norte. Porém, completamente do nada, o demônio artificial Akin aparece ali e derrota o demônio que o Wolf estava lutando contra. E agora, voltando para o ponto do Stas, ele finalmente cede para que seu irmão remova o selo. E assim ele finalmente usa os seus verdadeiros poderes contra os zumbis. E a diferença de poder agora é tremenda, é fácil de notar. Isso porque ele consegue derrotar facilmente todas as criaturas. E o seu irmão e a sua irmã estão impressionados com o nível de poder dele. O Stas agora está relutante em aceitar a proposta do seu irmão. Porém, considerando como eles tiveram que lidar, ele sai dali para lidar com o Akin. E o Wolf está atualmente no meio da sua luta contra o Akin. Ele surpreendeu o Wolf novamente ao usar uma magia espacial. E ele tem vários tipos de poderes porque o Frankenstein misturou diversas partes de outros demônios para criá-lo. E parece que ele é um fantasma que está manipulando essas partes à sua vontade. E logo o Wolf se transforma em lobisomem para conseguir lutar melhor. A Bel, por outro lado, aproveita para prender o Frankenstein e faz ele dizer tudo o que ele sabia sobre a magia especial de Akin. Aí o Wolf se esforça e usa suas garras para cortar o Akin pedaço por pedaço. Porém, ele logo começa a recompor o seu corpo. E é neste momento que o Stas aparece ali totalmente boladão. Ele envia ele voando dali e assume o controle da batalha. E a real é que o Wolf já não estava mais aguentando lutar também. O Stas tenta acertar diversos socos, porém como seu estilo de luta é muito fácil de ser descoberto, nenhum desses golpes acaba acertando o Akin. E isso faz ele se sentir muito insultado. Então ele invoca uma enorme mão dourada e a joga sobre o Akin. Ele então permite que Akin se recomponha e ainda usa ele para destruir completamente o seu feitiço. E é onde ele invoca toda a sua poderosa magia para esmagar o coração do oponente. E a Bel então dá a Frankenstein todas as partes do Akin. E o cientista louco então diz a ela que a magia espacial que ele usou para fazer o Akin tinha sido dada a ele a um terceiro cara desconhecido. E o irmão e a irmã do Stas também aparecem ali. Eles aprisionam os restos de Frankenstein e de Akin também. O Wolf incomoda Stas
Stas para uma briga com ele, mas ele não quer fazer isso. E ele então reencontra a Fuyumi na sala de exames de Frankenstein junto com todos. E bem, o irmão do Stas estava prestes a ressuscitar a Fuyumi, porém ele achou ele um pouco arrogante e desistiu disso. Então o Stas preferiu dar apenas o sangue dele para ela por um momento. E o seu irmão então pede para ver o corpo original da garota. E a essa altura a Bel também começa a suspeitar um pouco do Braz. E o Stas toma as devidas preocupações dando a Fuyumi um sino mágico, para que ela pudesse convocá-lo se ela estivesse em perigo com o Braz. E enquanto isso o irmão dele pega uma amostra mágica da Fuyumi, e essa amostra obviamente tem uma parte da magia do Stas, e isso porque ele está dando seu sangue para ela. E o plano dele é converter a magia em uma alma e depois colocá-la em um corpo replicado. E é desse jeito que ele pretende reanimá-la. E depois disso o Braz então volta para a Acrópole. Mal sabe o Stas que o que ele está planejando é usar algumas dessas amostras para os seus próprios experimentos. E enquanto faz isso, seu irmão também deixou a Alice para trás. Então o Stas começa a mostrar para ela o seu distrito. E ao que parece o Braz não vai permitir nem que ela entre na Acrópole até que os experimentos dele estejam concluídos. E bom, no final de tudo acaba que eles têm um dia bastante divertido com a Alice. Ele até compra um bichinho de pelúcia para sua irmã e apresenta a ela sua coleção de otaku. E enquanto isso acontece, um homem misterioso de cabelos loiros está observando tudo que eles fazem à distância. E guarde a imagem desse cara de cabelos loiros em sua mente, ok? E a Fuyumi e a Alice por outro lado estão agora tomando banho e dormem até mesmo juntas. A Alice já é agora como se fosse uma irmãzinha pra ela. Porém no dia seguinte a Alice encontra um bilhete de Fuyumi. Ela foi embora e pediu pra que ninguém seguisse ela. Porém depois de lerem o bilhete com atenção e pensarem no dia divertido que tinham tido anteriormente, eles decidem que ela foi raptada. E é quando a Alice revela pro seu irmão que plantou um rastreador nela. O Stas fica chocado com essa informação e então ele começa a implorar para que ela volte para Acrópole. Mas bem, eles precisam obter a localização dela pelo rastreador. E enquanto isso, os caras do Stas estão investigando o Homem Loiro, enquanto o protagonista por outro lado continua sua busca por Fuyumi. Porém, infelizmente, a Alice não consegue localizá-la mesmo com o equipamento que ela pegou na Acrópole. E mais tarde ela conta ao Stas sobre o seu fracasso e então o Stas é levado ao chefe do Território Sul. E isso porque ele sabia algo sobre a situação deles. E logo é revelado para eles que o Homem Loiro na verdade se chama Neo Hydra. E pelo que se dizia, ele vivia em uma dimensão inacessível. Porém, enquanto ele está com a Fuyumi, ele para em um restaurante de lamen, então ela usa o sino que tinha recebido do Stas. E posteriormente, Alice finalmente encontra o local usando o rastreador dela. E o Stas é imediatamente informado sobre isso. Neo percebe que ele vacilou com isso e tenta correr, porém ele é logo interceptado por Bel. E acontece que ele é irmão da Bel simplesmente. E ele diz que está fazendo aquilo ali como um serviço, um trabalho solicitado pela mãe deles. E aí o Stas logo aparece e diz a eles para devolverem a Fuyumi. No entanto, a Bel, depois de saber que era um servicinho pra mãe, decide ajudar o seu irmão. Ela dá uma de traíra e então ela prende o Stas em uma sala gradeada e permite que o Neo escape. Isso acaba causando uma batalha entre a Bel e o Stas, onde a Bel acaba sem escolha a não ser escapar sem nenhuma roupa na parte inferior. E a bolsa dela também foi deixada para trás nesse momento. E o Stas tenta ver o que está acontecendo dentro da bolsa, porém nesse momento a Bel simplesmente se desespera com a possibilidade de ele ver a sua bolsa e então ela se rende. Ela então decide levá-lo para Fuyumi e também fica frustrada porque o nosso garoto ainda não percebeu que ela está afim dele. E a propósito, mesmo depois de ela ter virado a casaca, o Stas perdoa ela. Afinal de contas, apesar de ser um rei demônio, um vampiro overpower, ele é bem legal. E eles então cruzam o portal para a rodovia dimensional. E como o Stas estava sendo sincero com ela, a Bel quase deixou os seus sentimentos por ele escaparem. E aí então chega o momento de conhecer a mãe dela. E é a mamãe da Bel quem está por trás de tudo que aconteceu com a Fuyumi todo esse tempo. O nome dela é Nami. E ela abraça a Fuyumi de coração logo depois que reencontra ela. A Fuyumi está confusa com aquilo, mas acredite ou não, ela é na verdade amiga do irmão do Stas. E além de ser amiga do Braz, ela também é a mãe da Fuyumi. E enquanto isso, o Papai Wolf elogia o Braz por ajudar na captura de um rei. E sim, o Papai Wolf é o pai do Wolf, acho que dá pra entender. E como você provavelmente pode imaginar pelo nome dele, ele também é o homem que acabou com o pai do Stas, que costumava ser o rei anterior de todo mundo dos demônios. E foi justamente depois de destronar o pai do Stas que ele se tornou o rei supremo. E ele agora está apreciando os esforços do Braz. Porém, ele acha estranho como a Kim tem a mesma aparência do seu subordinado desaparecido. O Braz então brinca sobre como foi ele quem planejou o incidente com a Kim. E o seu plano era declarar guerra ao Papai Wolf. E por mais que ele tenha falado isso brincando, a verdade é que não é nenhuma piada. E o Braz não apenas capturou o Frankenstein, como na verdade ele o fez trabalhar em um corpo mais poderoso para o Akin. E o Papai Wolf então dá a ele 3 dias para acabar com os dois. E agora a gente volta ao Stas e aos outros. A Nami explica que existem sósias de humanos e também sósias de demônios em ambos os mundos. E aí ela explica que quando ela esteve no mundo dos humanos, ela encontrou com a sua sósia por acaso.
Então ela aproveitou aquela situação para se fundir com ela. E acontece que a sua sósia era a mãe verdadeira da Fuyumi. Então ela meio que também era a mãe da Fuyumi. E ela também era mãe da Bell, ou seja, a Fuyumi na verdade era meia irmã da Bell. E a Bell o tempo todo querendo furar o olho da Fuyumi, querendo pegar o Stas pra ela. E bom, depois de ouvir toda a história, a Fuyumi acha muito difícil de acreditar naquilo. Ela simplesmente não consegue aceitar aqueles fatos. Porém a Bell então diz a ela que assim que ela ressuscitar, a sua memória será apagada. E ao ouvir isso, o Stas fica pensando sobre o que acontecerá depois que a Fuyumi voltar a ser humana. E ele está em uma ilha flutuante aleatória quando alguém se aproxima dele. E agora quem temos ali é o Papai Hydra, que é o governante do território de Hydra, que também é pai da Bell e de Nel. Porém ele não é pai da Fuyumi, não vamos confundir. A Fuyumi é só um fruto de um carnaval que a mãe dela passou enquanto estava no mundo humano, tadinha. E depois disso, os rapazes do Stas enfrentam um território tropical que está tentando assumir o controle da sua terra. E enquanto isso, o pai da Bell, que a gente descobre que se chama Red, continua explicando pro Stas que quando a mãe da Fuyumi e a mãe da Bell se tornaram uma só no mundo humano, elas se encontraram então com o pai da Fuyumi para ver o que elas fariam daquela situação. E o pai da Fuyumi falou que não queria ter nenhum envolvimento com o mundo demoníaco. Então ele criou a Fuyumi como se fosse um ser humano normal. E é por isso que o Red pergunta ao Stas sobre sua motivação para querer ressuscitá-la. E o Stas responde que nem ele mesmo sabe por que ele quer ajudar tanto a garota, ele apenas quer ajudar. E ele acha que vai entender tudo depois que ela for ressuscitada. E nesse momento a gente vê que a Nami estava ouvindo toda a conversa o tempo inteiro. Porém o Red então corta a conversa para que ela não escute mais. E depois que ele faz isso, ele meio que engana o Stas para que ele faça uma promessa. E funciona basicamente assim: se ele fosse contra as escolhas da Fuyumi, ele acabaria com ele. E aí depois disso o Stas apaga e quando ele acorda ele está na entrada do território de Hydra. E o Red por outro lado está tentando fazer a Nami entender que eles têm que respeitar as escolhas da Fuyumi. Porém ela não consegue escutá-lo, no entanto, ela apenas quer ter a filha para ela. Ela suspeita muito do Stas e é por isso que ela acha que eles devem protegê-la. Porém o Red lembra ela que o seu verdadeiro pai é o Yanagi. E não ele é apenas um cara que tava ali, né, com um chifre na cabeça. E aí nesse momento a gente vê que o irmão do Stas tem as suas próprias coisas pra resolver. Mas pelo menos a Liz está de volta com ele. E agora também voltando ao Distrito Leste, o território do Stas, a gente vê que os seus capangas conseguiram repelir os invasores. E depois a cena volta pro Wolf, que agora recebe uma carta de Acrópole. E finalmente voltamos pro Stas, que está um pouco triste porque tudo o que ele fez foi prejudicar a Fuyumi. Ele pensa como a sua promessa pra ela não adiantou de nada. Porém ainda assim ele garante que se ela desejar, eles deixarão o território de Hydra. E eles vão continuar com seu objetivo principal, que era reanimá-la. E ela aceita essa proposta e como a decisão dela é essa, Nami e Red não tem escolha a não ser respeitar o desejo dela. E todos eles no final têm bastante expectativas pro Stas. Afinal de contas, agora ele é um demônio com 100% de seu poder. E agora o demônio terá que ser o herói de Fuyumi também. E bem, é assim que acaba a primeira parte da temporada desse anime. Ele tem mais episódios, também tem um OVA, então tem mais coisa pra acontecer. Mas antes que eu traga o nosso demônio favorito aqui pro canal, eu quero saber se vocês gostaram do vídeo. Se vocês curtiram, eu posso trazer uma parte 2 com detalhes da OVA e o que acontece depois na história. Mas primeiro eu tenho que realmente saber se vocês gostaram, então deixa o like e comenta aí. E pô, se você me ouviu até agora por mais de 20 minutos de recap, eu acho que você gostou do vídeo, né? Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. A sua inscrição é de graça e em troca eu prometo te apresentar muito anime bom, fechou? E bem, agora eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido e a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!